Fala, galera! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. E hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Essa semana é uma semana importante, importantíssima para nós, porque amanhã, terça-feira, tem o sorteio do nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores e todo o chaveamento das oitavas em diante. E também, na quarta-feira, nós estrearemos na Copa do Brasil o jogo de ida contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Só que tudo isso, galera, jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira. Jogo de domingo contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. E a outra quarta, o jogo de volta da Copa do Brasil, nós teremos um desfalque muito importante, que no momento tem sido o melhor zagueiro do nosso elenco, que é o Nino. O Nino já viajou, já se apresentou à seleção olímpica, vai desfalcar o Fluminense nesses 3 jogos a princípio, e se ele for convocado realmente para as Olimpíadas, essa convocação que ele está agora foi a última convocação antes das Olimpíadas, se ele for convocado, ele vai ficar fora aí por 30, 40 dias, ou seja, o Roger Machado tem que achar uma solução para qual zagueiro vai assumir aquela posição. E nesse vídeo de hoje eu vou tentar ajudar vocês a entender um pouquinho a condição e os números de cada um dos nossos zagueiros que estão disponíveis ali para substituir o Nino, tá legal? Vamos falar disso depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Eu peço carinhosamente para você se inscrever no canal, é de graça, não custa nada. Só você apertar ali, ó, inscreva-se, ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. 2, 3 vídeos diários em dias de jogos do Fluminense, live pré, durante o intervalo da partida e pós-jogo. Então, todas as informações do Fluminense você encontra aqui no canal. Então não esquece de se inscrever, ativar todas as notificações e deixar o seu like, tá legal? Campeonato Brasileiro já começou, conforme eu falei. Copa do Brasil vai começar pra gente quarta-feira. Então eu vou pedir para você clicar aqui num link que está na descrição e baixar o aplicativo OneFootball, que é parceiro da CBF, é patrocinador aqui do canal também. É de graça, galera. É um aplicativo sobre futebol, sobre todos os campeonatos nacionais, internacionais. Então você vai ficar por dentro de tudo. Então não deixe de clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo OneFootball, tá legal? Vamos lá, pessoal. Nós temos hoje à disposição aí zagueiros aptos para atuar naquela posição ali com uma certa segurança, 3 jogadores, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se a gente for pegar o elenco inteiro, teriam outros nomes, né? Como Davi, por exemplo, que é da base. Teríamos o Reginaldo também, que está no elenco, mas não tem sido relacionado. Teríamos o Rafael Ribeiro. Mas esses zagueiros, eu não vou nem contar. Primeiro que o Davi é base e o Reginaldo e o Rafael Ribeiro provavelmente vão jogar na equipe de aspirantes ou, enfim, não estão sendo relacionados para as partidas. Então eu vou trazer para vocês aqui os números de 3 zagueiros, tá? São eles: Matheus Ferraz, David Braz e Manuel. Desses 3, 2 foram contratados nessa temporada 2021, né? O David Braz e o Manuel. O David Braz foi o último a chegar, atrasou ainda mais a chegada dele. Ele foi o último dos contratados e atrasou ainda mais a chegada dele, porque ele ficou doente, pegou essa doença pandêmica, com um tempo afastado, e nem estreou ainda. Curiosamente, nem estreou e já tem um cartão amarelo, porque o David Braz tem sido muito participativo nos jogos, e teve uma partida que ele reclamou, o juiz foi lá e amarelou ele. Mas ele não estreou pelo Fluminense ainda. Matheus Ferraz todo mundo já conhece, e o Manuel, ele disputou 3 jogos, mas naquela equipe alternativa no Campeonato Carioca. Então, para vocês terem uma real noção da condição de cada um deles, eu trouxe os números, galera, baseado na última temporada. Campeonato Brasileiro de 2020, ok? Então, esses números que vocês vão ver aqui, eu peguei um recorte maior de um Campeonato Brasileiro. É chato, né? Imagina eu avaliar o David Braz por 2 jogos que ele fez no Campeonato Gaúcho e 1 jogo pela pré-Libertadores. Aí pega o Matheus Ferraz, 4 jogos no Carioca. O Manuel, 3 jogos no Carioca. Então, para ser justo, eu peguei o recorte do Campeonato Brasileiro de 2020
e trago os números para vocês, tá? Vamos começar pelo Matheus Ferraz. Vamos lá, vamos ver aqui os números do Matheus Ferraz. Temporada 2020, Campeonato Brasileiro. Ele teve uma média aqui no SofaScore de 7,17, é uma nota até alta, mas é importante deixar claro que desses 3 zagueiros que eu estou trazendo os números para vocês, o Matheus Ferraz foi o que menos jogou. Okay? Ele fez, eu acho que 15 ou 16 partidas pelo Campeonato Brasileiro, tanto iniciando quanto entrando ao longo dos jogos. Como vocês podem ver aqui no mapinha de calor, o Matheus Ferraz ele joga mais pelo lado esquerdo. Ele joga ali no miolo central da zaga, mas caindo pelo lado esquerdo. Ou seja, não que ele não possa jogar pela direita, ele poderia jogar pela direita. Mas aonde ele mais atuou no Campeonato Brasileiro 2020 foi pelo lado esquerdo, ou seja, substituindo ali o Lucas Claro, tá legal? Vamos aos números aqui do Matheus Ferraz defendendo, ó. Com ele em campo, o Fluminense ficou 5 jogos sem sofrer gols. Ele tem uma média de 1,6 interceptações por jogo. Ele faz, em média, 0,4 desarmes por jogo. Ou seja, nenhum desarme para o jogo, de média, né? Dribles sofridos, nenhum. Faz uma média aí de 3,6 cortes por jogo. Erros que levaram ao chute adversário, nenhum. Erros que levaram ao gol, nenhum. E pênalti cometido, também nenhum. Então eu trago esses números, vocês devem pensar assim, né? Ah, mas erros que levam ao gol adversário, nenhum é mole, todo mundo tem. Se eu pegar esses números do Egídio aí, vocês vão ficar assustados, tá? Só um exemplo. O Egídio tem tido muitos méritos na parte ofensiva, inclusive na última partida contra o São Paulo. No primeiro tempo, ele foi o melhor do jogo ofensivamente, mas no segundo tempo ele voltou a ser o Egídio de antes, errou demais, e erros que poderiam sim ter levado ao gol adversário. Mas o assunto aqui não é Egídio, não é lateral esquerda, só citei ele como exemplo, que é muito possível sim você ter um jogador ali com erros que levaram ao gol adversário. Eu citei o Egídio como exemplo, tá? Vamos agora, galera, para o segundo zagueiro que eu trouxe aqui nessa lista de hoje, que é o David Braz. David Braz, ano passado, atuando pelo Grêmio, tá? Vamos ver aqui os números do David Braz. O David Braz teve uma média de 6,98, quase média 7, né? E se a gente pegar um mapinha de calor aqui, você não consegue definir muito bem aonde o David Braz joga, né? Como se ele fosse um zagueiro central ali. Mas se você analisar direitinho, é mais para o lado esquerdo também. Mas o David Braz pode, sem dúvida nenhuma, atuar pelo lado direito e substituir o Nino, né? Lembrando, galera, que, como eu falei para vocês, o Nino, a princípio, está fora por 3 jogos. Mas ele sendo convocado para as Olimpíadas, ele estaria, inclusive, fora das oitavas de final da Libertadores. Então, talvez, e aí vai depender do Roger Machado, né? O David Braz leve uma certa vantagem, porque ele já disputou a Libertadores por 3 clubes diferentes. Entre eles, Santos e Grêmio, tá? Inclusive, atuou na pré-Libertadores esse ano pelo Grêmio. Entrou numa partida difícil, o Grêmio estava com um homem a menos, e atuou muito bem. Então, talvez esse seja uma vantagem que o David Braz leve. Vamos lá, os números dele agora. Jogos sem sofrer gols pelo Campeonato Brasileiro, disputando pelo Grêmio, ok? Com ele em campo, 4. Interceptações por jogo, 1,6. Desarmes por jogo, 1,2, ou seja, um número já superior ao Matheus Ferraz, né? Dribles sofridos, 0,5. Meio drible em média, né, por jogo. Cortes por jogo, 2,8. Erros que levaram ao chute, nenhum. Erros que levaram ao gol, nenhum. Pênalti cometido, 1. David Braz cometeu 1 pênalti no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos agora aos números do Manuel, ok? Manuel tem uma certa desvantagem, galera. Por quê? Esse aqui já são os números do Manuel. Ele disputou a Série B pelo Cruzeiro. Já jogou em grandes equipes, entre elas o Corinthians, mas a última temporada do Manuel foi pela Série B do Cruzeiro. Quando eu falo desvantagem, é porque os adversários, teoricamente, são mais fracos, né? Mas mesmo assim, o Manuel foi considerado o melhor jogador do Cruzeiro na temporada 2020. Teve uma nota aqui, ó, 7,13, uma nota bem alta. Se a gente olhar o mapinha de calor dele aqui, ó, totalmente pelo lado direito. Ou seja, na teoria,
o Manuel seria o zagueiro para substituir o Nino, porque joga quase que exclusivamente pelo lado direito. Ele não teria que se adaptar, se entortar, improvisar, nada. Ele estaria ali no local que ele já está acostumado a jogar. E se a gente reparar bem, entre todos esses jogadores que eu coloquei o mapa de calor aqui, o Manuel é o que mais tem a bolinha vermelha lá na grande área adversária. O Manuel fez 4 ou 5 gols disputando pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é um zagueiro que ataca muito também e é muito bom nas bolas aéreas. Talvez essa seja uma vantagem para o Manuel. Vantagem do David Braz é a experiência em disputar jogos internacionais. Do Manuel, eu vejo duas. Ele atuar pelo lado direito, exclusivamente pelo lado direito, e ter uma maior presença na área adversária. Talvez, como a nossa bola aérea é muito forte, talvez seja uma vantagem para o Manuel. Vamos aqui aos números agora do Manuel. Ele ficou 10 jogos sem sofrer gols. Ele tem aí 1,4 interceptações pelo Campeonato Brasileiro, 0,8 desarmes por jogo, dribles sofridos 0,4, cortes por jogo 3,4 e não teve erro que levou ao chute, não teve erro que levou ao gol e não cometeu nenhum pênalti. Ou seja, nós temos ali boas opções para a zaga, tá? Eu acho que o nosso setor defensivo é o setor que menos preocupa, falando de zagueiros e de laterais também, exceto a lateral esquerda. Samuel Xavier entrou e entrou muito bem, assumiu a titularidade merecidamente. O Egídio é 8 ou 80, é incrível como ele não consegue manter uma regularidade. Primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, ele destruiu, foi o melhor jogador da partida. Uma invertida linda, linda, linda pro pênalti sofrido pelo Abel Hernandes, que o Nenê perdeu. Outros passes que poderiam ter sido assistências. Não seria nada demais se o Fluminense terminasse o primeiro tempo 2 ou 3-0, com 2 ou 3 assistências do Egídio, mas aí no segundo tempo ele fez o que fez. Mas o nosso sistema defensivo, de modo geral, apresenta boas opções. Nenhum desses três vai substituir o Nino à altura. Conforme o próprio Roger Machado falou, o Nino hoje é o melhor zagueiro do Brasil, sem sombra de dúvidas. Na minha opinião, deveria estar na seleção principal e não na Olímpica. Mas, pelos números que eu apresentei aqui para vocês e pelo que nós já vimos dentro de campo desses três jogadores, eu acho que nós temos boas opções ali. Não será grandes problemas. Eu, André, se fosse escalar um jogador agora para quarta-feira, eu começaria com o Manuel, tá? Começaria com o Manuel. Chegou antes, já jogou o Campeonato Carioca, de repente está um pouco mais entrosado. Mas, para a Libertadores, caso o Nino seja convocado, eu testaria antes, né? Não colocaria de cara, mas eu daria uma chance ao David Braz, tá? Que é um cara que tem mais experiência, ele tem mais estatura, ele é mais alto do que o Manuel, tem experiência em Libertadores e talvez possa nos ajudar ali com o Lucas Claro. Vamos aguardar, isso aí quem vai definir é o Roger Machado. E eu queria saber a opinião de vocês, que vocês deixassem aqui nos comentários qual o seu zagueiro favorito para poder substituir o Nino agora, nesses 3 jogos, Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Red Bull Bragantino e o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, mas se o Nino for convocado durante o Campeonato Brasileiro e nas oitavas da Libertadores, quem você escolheria para substituir o nosso grande Nino? Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.